o nosso intuito aqui sempre vai ser ajudar as mães, né, a conquistarem esse emagrecimento. Eu acho que falar de final de semana realmente é importante. Então vamos lá, Ana. Ó, vamos para a gente começar. Final de semana não tem como. A gente acaba saindo um pouquinho da rotina, comendo alimentos mais gostosos, mais saborosos, né? E aí, às vezes, as nossas escolhas, né, acabam não sendo tão boas para quem está nesse processo de emagrecimento. Então, eu te pergunto, você acha que o final de semana, ele pode ser o culpado pelo não emagrecimento daquelas mães que fazem uma dieta certinho o dia de semana, mas chegam o final de semana e acabam comendo tudo que querem? Sim, Carol, o fim de semana ele pode ser um grande vilão, é claro que vai depender muito, da alimentação da pessoa. Normalmente, né, essas pessoas, essas mulheres, elas acabam tendo um consumo muito exagerado de calorias no fim de semana, o que acaba super compensando, né, a semana delas, por qualquer motivo que seja, né. E aqui a gente precisa pensar, né, quando começa o seu final de semana, né, é na sexta, é no sábado, é no domingo. Se a gente parar para pensar, a semana ela tem 7 dias, né. Se é sexta, sábado e domingo, poxa, isso é metade da semana. Da Então, semana. dependendo do que você faz, realmente pode atrapalhar, né, esse processo de emagrecimento, se suas escolhas nos finais de semana forem muito calóricas, seja por comida, bebida, enfim. É bem importante a gente avaliar isso, né. Claro que a gente não quer ficar cozinhando no final de semana, nós mães, né, é o nosso momento de folga, a gente muda o nosso padrão alimentar, né, a gente muda um pouquinho a qualidade da alimentação, mas quando a gente está aqui falando em emagrecimento, a gente sempre tem que lembrar do déficit calórico, né. O que seria isso? Novamente, consumir menos calorias, né, do que a gente gasta de calorias no dia, né, e que isso aconteça por vários dias. Então, quando a gente fala de emagrecimento, precisa ter esse déficit calórico, né. Tudo bem que a alimentação do final de semana ele é diferente, tanto em qualidade, como até em frequência alimentar, né. E aqui a gente está falando que tudo bem a gente consumir, alimentos mais calóricos no final de semana, mas novamente, eh, o total do dia precisa ser menor, né, do consumo calórico precisa ser menor do que o gasto, né, no dia, para que realmente haja esse emagrecimento. Independente do alimento ser um pouco mais calórico ou não, o total de calorias no dia, né, faz essa diferença. É, eu acho que isso é super válido, né, Ana? Porque às vezes as escolhas, né, ou a gente quer comer fora, ou a gente quer pedir alguma coisa, e aí normalmente as nossas escolhas podem vir, né, com um aumento calórico que às vezes a gente nem tem noção, né? Então, às vezes, Uhum. nem estamos falando aí de umas comidas mais típicas que todo mundo sabe que são mais calóricas, mas às vezes um restaurante mesmo que a gente vá, se a escolha, né, não for mais adequada, mas é igual você falou, né? Tudo bem, contanto que a gente consiga avaliar, né, o todo no final e tenha esse déficit de calorias. Muito bem. E você comentou alguma coisa sobre a frequência, né, de se alimentar no final de semana. O que você quis dizer com isso? Ah, é verdade, né, às vezes para mim fica uma palavra tão simplista, né, na nutrição que a gente usa, quando a gente fala de frequência alimentar, a gente fala a frequência que a gente se alimenta, né, no dia. Então, querendo ou não, durante a semana a gente consegue se organizar melhor para ter lanches intermediários entre as refeições, né, a gente carrega os nossos lanchinhos, no final de semana, acaba que a dinâmica é um pouco diferente, então ao invés de, sei lá, a pessoa fazer 5, 6 refeições no dia, acaba fazendo café da manhã, almoço e jantar, né. Ou porque sai, ou porque realmente a alimentação é mais pesada e não tem essa necessidade de inserir o lanche intermediário, então acaba que a frequência, né, com que a gente se alimenta acaba reduzindo. Ah, tá. Tudo bem, não tem problema, se o seu novamente, a gente sempre vai voltar para o todo, né. Será que esse consumo calórico do dia, independente se comeu 3 refeições ou 6 refeições, foi menor do que o seu gasto? Né, é essa a questão quando a gente está pensando no emagrecimento. Ah, entendi. Realmente, final de semana a gente acorda mais tarde. Bom, se bem que fico depois de filho, isso nunca mais aconteceu, né? Mas realmente, às vezes, a gente pode sair mais da rotina. Mas final de semana, Ana, o que eu vejo muito comum é que, além das pessoas quererem comer alguma coisa diferente, mais saborosa e tudo mais, para grande parte dessas pessoas sempre tem ali um fast food, né. Então assim, às vezes não todo final de semana, mas
para outras pessoas, além de ter em todo final de semana, às vezes tem mais de uma vez no final de semana, e é super difícil de lidar com isso, né? E o que você me diz nesses casos, nessas questões de fast food mesmo, que a gente sabe que esses alimentos são super calóricos, né? Carol, eu falaria, para ser bem direta, assim, seria sempre em relação às escolhas de quantidade, né, e a frequência que isso vai acontecer. Então, por exemplo, se é uma pessoa, e isso é muito individual para cada pessoa, tá? Você, por exemplo, se a gente estiver falando em frequência, né, que você consome esse tipo de alimento, se você consome toda semana, né, várias vezes na semana, talvez você possa reduzir, ao invés de consumir sexta, sábado e domingo, tentar consumir um dia na semana. Não, eu consumo a cada 10 dias, né? Será que a gente consegue espaçar um pouquinho mais, fazer a cada 15 dias, a cada 20 dias? Né? É muito individual, vai depender da quantidade que realmente a pessoa faz, né, o consumo desses fast foods. É importante sempre que haja redução. Né? Pode ser gradual, não precisa ser tudo de uma vez, né? Em relação à quantidade, né? Eu acho que eu consigo dar o meu exemplo, né? Por exemplo, eu, Ana Paula, eu não ligo muito para pizza, mas eu adoro lanche, né? Hambúrguer, batata frita, eu curto isso mesmo. Só que daí eu faço as minhas escolhas. Então, por exemplo, na hora de montar o meu combo, eu não ligo para refrigerante. Hoje, eu já não ligo mais para refrigerante, então eu nem incluo refrigerante no meu pedido. Normalmente, eu substituo por água. Se tiver água com gás, eu prefiro junto com lanche. Mas, enfim, água, né? Então, eu não tenho uma adição de calorias por bebida. Agora, o lanche eu faço questão. Aí, eu tenho dois caminhos, né? Ou eu posso tentar dividir esse lanche com alguém ou pedir uma versão menor. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar com a minha fome não muito grande, eu tenho que estar com o meu apetite moderado, porque senão fica muito difícil eu conseguir dividir ou pedir uma versão menor, senão vou querer de fato comer aquela opção maior. Então, se eu puder escolher um tamanho menor, sempre vai ser mais interessante em relação a isso. Batata frita eu adoro. Então, batata frita eu divido com alguém, normalmente com o Lucas, né? Então, daquele montante total de calorias que eu teria num combo, eu acabo reduzindo bem, porque eu substituo a bebida, né, o refrigerante ou o suco por água, o lanche eu tento pegar uma versão menor, porque o meu apetite está controlado, e com isso eu também consigo dividir a batata com outra pessoa. Então, acaba que, né, naquele montante total de calorias, o consumo não é tão exagerado a ponto de fato, o final de semana atrapalhar isso para mim. Então, mesmo consumindo um alimento mais calórico, eu consigo ter essa adaptação, essas escolhas, né, essas trocas na hora de montar o combo. Nossa, eu entendi, mas para mim funcionaria melhor na frequência, porque nesse negócio de dividir o lanche com alguém, né, nossa, eu não consigo. A batata eu acabo sempre dividindo. A batata a gente, por exemplo, eu como com meu marido, a gente divide a batata, mas o lanche eu quero todinho para mim. E eu agora realmente eu também não tomo refrigerante, não tomo suco, eu sempre fico na água, mas aí meu organismo já está acostumado com isso, né? E então eu prefiro Você, né, Carol? então eu prefiro comer menos vezes, né? Acho que diminui essa frequência, né? Então, do que comer tantas vezes no mês. Eu aqui, por exemplo, a gente come acho que uma vez por mês, alguma coisa assim, do que na hora de comer querer dividir, mas isso é muito individual, igual você falou. É muito individual. Eu prefiro, por exemplo, comer 2 vezes no mês, mas que faça essa divisão, que faça essas reduções, que fazem sentido para mim. Né? Então, Entendi. mas assim, Carol, moderar o apetite faz muita diferença na hora de você ter a escolha do tamanho do hambúrguer, né? Ou então conseguir dividir, porque acho que hoje a gente tem aqueles mega combos, né? Aqueles hambúrgueres com tamanho maior que acaba ficando com um valor calórico muito maior, né? E às vezes, Verdade. e às Tem vezes aqueles doubles, né? Também. isso, mas tem aqueles 180 ou 100 gramas, né, do Verdade. tamanho de hambúrguer. Existem até algumas versões kids que às vezes eu pego e divido com o Lucas, porque vem 2 unidades menores, né, então assim, só que novamente, para conseguir comer essa quantidade, eu tenho que estar com a minha fome moderada, senão realmente eu como um lanche tradicional, né, depende muito. Você fala essa fome moderada é o quê? Você come antes? Eu coloco um lanche intermediário, porque assim, normalmente no fim de semana a gente não faz isso. Na hora que a gente vai pedir o fast food, a fome já está muito grande. Ai, fiquei um tempão, agora não quero cozinhar, deixa eu ver o que eu vou pedir. Ou então você sai,
tá no meio do dia, foi visitar primo, tia, foi no shopping, sei lá, e chega no fim da noite, né, já tá com aquela fome exagerada, e daí na hora de fazer a refeição, realmente fica um pouquinho difícil de controlar essa quantidade, cada um com o seu, né, eu quero o meu lanche inteiro, enfim. Então é importante ver o que faz sentido para você, né, então se para você é mais fácil controlar a frequência alimentar, ir menos vezes, tudo bem. Se você tem, se você consegue ter essa percepção e reduzir o tamanho do seu lanche e manter a frequência, tudo bem também. Se você conseguir fazer os dois, né, reduzir o tamanho, Melhor. se você tiver Eu no acho, crescimento, vai ser mais eu interessante. acho legal você comentar, porque agora que você falou da versão do lanche, né, que a gente tem várias opções hoje em dia, e você falou da quantidade, do tamanho da carne, né? E eu acho interessante você citar que às vezes as pessoas pensam que ficam tão preocupadas, acho que com o pão e com a batata frita, que acham que às vezes a carne não, proteína não vai aumentar tanto o valor calórico, e muitas das vezes pode aumentar por ser carne vermelha e tudo mais, né? Carol, porque acaba tendo normalmente, né, o corte da carne que é utilizado em hambúrguer são cortes mais gordos, por isso que eles são tão saborosos. Então tem um percentual de gordura muito maior. Por isso que se você conseguir reduzir o tamanho, né, dessa carne, é mais interessante. E não só isso, tem pequenas coisas que a gente consegue fazer no lanche, né? Por exemplo, se vier maionese nesse lanche, eu não faço muita questão de maionese, eu, Ana Paula. Então eu peço 100. Mas se você fizer questão, talvez você possa pedir à parte, porque ao invés de vir com uma quantidade muito exagerada, você consegue moderar aquilo, né? E tentar consumir menos. Eu acho que sempre essa ideia de tentar a redução gradual. Não precisa ser nada exagerado, porque a gente tem que pensar que é para o resto da vida, né? Que esse déficit ele tem que acontecer vários dias e que não precisa ser algo muito radical, né? Para que realmente, de fato, seja sustentável. Mas tem que ter essa redução, afinal de contas a pessoa quer emagrecer, né? Então a gente tem que ir lá fazer nossas escolhas. Mas eu achei engraçado que você falou que você divide sua batata e o seu lanche com seu filho, né? E o seu filho, o Lucas, tá com quantos anos? 5, né? Fazer com 4, vai fazer 5 4. já já. E Tá aí, próximo. você libera fast food para ele? Como é que é isso, Ana? Libero, Carol. É engraçado porque, assim, as pessoas às vezes tendem a falar, não, a comida da criança, a minha comida é separada, né? Eu acho que é muito importante a gente passar, né, para os filhos, eu não vejo problema algum em ele poder comer um fast food, em ele poder comer um lanche. Novamente, a gente volta para aquela questão, com qual frequência ele faz isso? Com qual quantidade ele come, né? Como que a gente passa isso para ele? Será que a gente fala que, não, lanche não é legal, não pode comer, é proibido porque engorda? Então, na verdade, a maneira como a gente se alimenta, a forma como a gente se relaciona com o alimento, isso a gente acaba refletindo muito nos nossos filhos, né? A maneira que a gente faz isso, a gente passa isso para eles. Então, por isso que é importante eles entenderem que eles podem comer fast food, que eles podem comer hambúrguer. A questão é que não precisa ser todos os dias, né? Então, realmente, eles entenderem, assim como é importante a gente entender, né, que nenhum alimento isolado ele é bom ou ruim. Ele é saudável ou não. A gente tende a falar isso, né? Aqueles alimentos mais saudáveis, né? Mas, na verdade, todos os alimentos são saudáveis dentro de um contexto alimentar. É saudável você poder comer seu hambúrguer sem preocupação, né? Agora, vou te dar o exemplo do Lucas, né? O Lucas é uma criança filho de Nutri, então assim, é engraçado que o mesmo amor que ele tem por um hambúrguer, né, dessas lojas, dessas redes, né, de fast food super famosas que vem com brinquedinho, né, da mesma maneira que ele gosta muito desses lanches, ele ama sanduíche de pepino. E assim, no nível que quando eu falo assim, filho, sanduíche de pepino, ele fala, mamãe, sanduíche de pepino. Chega a ser até bizarro, sabe aquela história da propaganda do Eu Quero Brócolis? É tipo isso, né? Então, na mesma proporção que ele ama chocolate, ele ama tomate cereja. Então, assim, tem o dia dele, eu deixo ele escolher e tá tudo certo, né? É importante a gente mostrar para eles que tudo bem comer esses alimentos, mas se comer em excesso, isso pode trazer alguma consequência. Por exemplo, quando ele come muito doce, ele já percebeu que ele fica com dor de barriga, né? Então, assim, é importante a gente ir criando esse relacionamento mais tranquilo, né, com esse tipo de alimento, para que eles não achem que isso é um super prêmio, né, que é um mérito, querendo ou não,
a gente acaba fazendo, né, esses alimentos calóricos ou consumindo esses alimentos calóricos em momentos de diversão, né? A gente vai comer um lanche quando tá todo mundo junto, quando a gente vai para alguma festa. Será que então, um dia de comemoração, a gente também não pode fazer uma salada de pepino com tomate? Sabe assim, é tentar realmente mostrar que é mais um alimento, né? Eu não vejo problema algum em ele consumir isso. É difícil, né? Eu acho que às vezes algumas coisas já são meio que culturais, né? Não sei te dizer. E a gente vai no automático e nem percebe o que que a gente pode acabar passando para os filhos, né? Mas o que você falou é verdade, né? Às vezes a gente acaba deixando para ter o consumo desses alimentos só quando a gente quer comemorar, quando é alguma coisa mais especial, e às vezes eles até podem estar numa rotina, numa forma mais tranquila, né? Agora, essa questão de filhos é engraçado, né? Porque eu também vejo um outro lado, né? Às vezes o filho quer comer, né? Essa parte de fast food, hambúrguer, às vezes pizza, às vezes esfirra, sei lá, hot dog, não sei. E tudo bem pela mãe, né? Que eles comam, porém, ela que está no processo de emagrecimento, ela não quer comer junto, né? Teoricamente, ela não escolheria isso para se alimentar, mas como o filho insiste, e aí eles vão no local, às vezes, para pedir, para comer, ou eles vão, ou pedem, enfim, ou fazem em casa, né? E aí a mãe fica meio que sem saída, né? Sem conseguir falar não, sem conseguir enfim, não se alimentar desse tipo de alimento e acabam comendo por aí. Eu vejo isso com muita clareza, até dentro da minha casa, né? E aí, como que a gente faz nessa situação com as pessoas, com as mães que querem emagrecer, mas vão no embalo da comida dos filhos nessas ocasiões? Carol, para ser bem direta e reta, se você não quer comer, se você não está com vontade de comer, não coma. Né? Eu acho que às vezes a gente acaba entrando no modo automático e é importante você avaliar e deixar para consumir esses alimentos quando de fato você tem vontade, né? É engraçado você trazer essa questão porque essa semana aconteceu isso comigo, né? Eu fui levar o Lucas e um amiguinho no shopping, naqueles brinquedos de bolinha, né? E eles queriam um lanche, né? Porque a princípio a gente ia numa hamburgueria específica, não deu para ir, a gente acabou indo lá, mas como a gente já tinha prometido lanche para eles, eles queriam lanche. Hambúrguer, batata frita, só que eu não estava com a menor vontade de comer lanche. E olha que é raro, porque eu gosto de lanche, mas aquele dia eu não estava com vontade. A gente aproveitou que estava no shopping, então eles comeram os lanches. Eu fiz um prato de comida, arroz, feijão, salada, né, meus legumes. Foi muito engraçado que o Lucas virou, mamãe, mas você não quer hambúrguer? Eu falei assim, não, filho, você quer um tomatinho? Enfim, fiz a mesma troca com ele, para ele entender que é normal. Se eu quiser comer o lanche, eu como o lanche, mas se eu quiser comer comida, eu posso comer a comida também, né? Então é importante a gente comer quando estiver com vontade, né? Fazer valer, de fato. Aqui em casa, eu ia falar, não tenho filho, né? Na verdade, o Caio é muito pequeno, ele não escolhe, mas eu tenho o meu marido, né? Então, às vezes, realmente, ele quer lá comer um hambúrguer, ou tá com vontade de comer pizza, e aí eu realmente faço outras escolhas se eu não tô com muita vontade. Eu repenso, né? Eu falo, ah, não. Ainda mais nessa fase que eu tô de gestação, né? Eu repenso, falo, não. Não, será que eu tô realmente com vontade de... Eu penso assim, vai valer a pena essas calorias que eu vou consumir? Porque se eu for comer só por comer, melhor não, eu vou pedir outro prato. Então, teve várias situações que, até quando a minha irmã vem em casa, que ela ama hambúrguer, eles pedem e eu peço outra coisa. Mesmo não estando no shopping, ou enfim, estando em casa, eu peço de outro lugar às vezes, ou não como mesmo. Ou eu acabo convencendo ele. Eu falo, ah, hoje eu não tô com vontade de comer isso, não. Vamos comer outra coisa? Então, Meio realmente. termo, né? Isso também é legal. Então, realmente, acho que isso é válido mesmo. Comer com consciência. Comer quando você realmente estiver com vontade. Não comer por embalo só porque a outra pessoa está com vontade de comer. Afinal, se você está no processo de emagrecimento, você vai ter que selecionar aí suas calorias, porque no final tem que ter esse déficit calórico, né? É E engraçado que você trouxe isso, Carol, e eu vejo você falando, né, dessa história do Bruno, e para mim, por exemplo, é com pizza. Eu não ligo para pizza, eu não consigo entender porque as pessoas amam tanto pizza, porque eu não sei, eu nunca gostei desde pequena. Nunca vai ser minha primeira escolha.
E pizza é, sei lá, eu acho que parece que é a reunião universal do brasileiro, né? Então, assim, meus amigos gostam de pedir muita pizza, e daí quando eles pedem, eu já sei que vai ter pizza. Cara, essa não é uma coisa que eu gosto muito. Às vezes eu faço uma refeição antes e como um pedaço para não ficar chato. Ou então como a doce que eu gosto, né? Enfim. Mas eu realmente não faço questão da pizza. Então é eleger o que realmente faz sentido para você, né? Não comer Não, simplesmente por comer. por comer. Mas eu amo hambúrguer. Não é que eu não gosto, não, eu amo. Só que tem vezes que eu falo, não, eu não tô com aquela vontade. Se aquele come. Não, e também não tô com aquela vontade. Falei, não, acho que dá pra. Vamos pular, vamos deixar para outro dia. Então, mas eu amo. Pizza eu também sou mais ou menos. Então, Ana, acho que deu para entender bastante as informações, né, nesse quesito final de semana, né? Final de semana, então, realmente conta, né? Se a gente for considerar, né, o tanto de calorias que a gente pode consumir, então não é que a gente tem que ignorar, né, fechar os olhos. Na verdade, o seu organismo não sabe que dia que é, né? Se é dia de semana, se é final de semana. Então, a gente tem que realmente olhar o todo e ter boas escolhas, né? Então, eu acho que. E qual dica você pode dar, então, para as mães que realmente estão nesse processo de emagrecimento, uma dica prática, mas que elas podem já começar a observar melhor nos finais de semana dela, podem começar a melhorar nos finais de semana. Tô pensando numa coisa direta, né? Porque às vezes eu acabo enrolando um pouco. Se eu fosse pensar numa dica, seria planejamento. Né? Então, se você sabe que você vai sair para jantar, por exemplo, né? Você vai num lugar diferente, ou você vai jantar com os amigos. Você não precisa fazer um jantar antes, não é isso. Mas será que você precisa chegar lá morrendo de fome? Né? Porque quando a gente está morrendo de fome, a gente não escolhe os alimentos que escolhem a gente, né? Então a gente come o que tem pela frente. Então, sempre moderar o seu apetite é uma boa estratégia. Então, se eu já sei que eu vou jantar, já sei que vai ser tarde, talvez inserir aí um lanche, né, extra no meu dia, para eu não chegar lá morrendo de fome. Se for uma festa, para não ficar petiscando, né? Então, realmente moderar o apetite faz diferença, mas para isso precisa ter um certo planejamento. Se eu sei, por exemplo, que eu vou comer um alimento mais calórico, né? Eu vou numa churrascaria, ou eu vou numa festinha de criança que eu sei que vai ter um monte de coisa, um monte de docinhos, salgadinhos, né? Será que você não pode fazer uma escolha mais leve nas outras refeições? Né? Pode ser ou a que antecede ou na seguinte. Será que você não consegue aumentar os vegetais